A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo 2, e versículo de número 21 ao 23, que vai nos dizer assim: Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo, se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Esté, e Esté o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, o nosso Deus é o Deus que vê aquilo que a gente não vê. É isso mesmo. O nosso Deus, ele sabe tudo aquilo que é tramado, arquitetado e planejado contra a nossa vida nas ocultas. A Bíblia vai nos dizer que havia aqui uma trama de morte contra a vida do rei Assuero. Hoje Deus já disse para você, no início desse vídeo, ele está cortando todo o laço de morte preparado contra ti. Podem estar tramando, arquitetando, planejando o teu mal, mas Deus está dizendo: corto eu o laço, corto eu o laço, corto eu o laço de todo o mal preparado contra a tua vida. Rabaiacandoraman. Declare comigo: eu creio que Deus está cortando todo laço contra a minha vida. Eu creio que Deus está cortando todo laço contra a minha vida. A Bíblia vai nos dizer que Bigtã e Teres, que eram 2 eunucos ali do rei, estavam tramando a morte de Assuero. Tem pessoas, irmãos, que elas se aproximam para saber das fragilidades. Tem pessoas que elas ficam armando ciladas para tentar destruir a nossa vida, para tentar destruir aquilo que é nosso. E muitas vezes são pessoas que eram para ser de confiança. Porque se eles eram eunucos do rei, eles eram para ser pessoas de confiança. Porém, a Bíblia vai nos dizer que estes homens estavam indignados e tramando contra a vida do rei. Só que o nosso Deus, irmãos, é o Deus que revela. Você crê nisso? Ele é o Deus que mostra aquilo que está sendo tramado nas ocultas. Deus é o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E o escondido. Declare comigo: o meu Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. O meu Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Apesar do nome de Deus não ser mencionado de maneira clara no livro de Esté, nós observamos, irmãos, do início ao final aqui, o agir de Deus nesse livro. E Deus, ele estava agindo nos bastidores. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está agindo nos bastidores. Você não está vendo nos seus olhos humanos aqui, no seu campo visual. Porém, Deus diz para você: eu estou agindo para te dar livramento. Eu estou agindo para fechar a tua cova, para fechar a cova dos teus. Todo espírito maligno de traição, decandaramanto de rasto, todo espírito maligno de morte, o Senhor está lançando por terra, porque Deus é contigo e Ele está protegendo a tua vida, rabaiacandarasto, e a vida de quem você ama. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você está recebendo um livramento, mas o livramento não é só seu. O livramento é de alguém que você ama. Porque Deus é o Deus que fecha a cova. Deus é o Deus que anula os intentos de Candorabaiacandarasto de Bigtã e Teres. Deus é o Deus que faz recair sobre a cabeça de quem está fazendo a maldade que fizeram. Se alguém está plantando a malícia, quem vai colher é quem está plantando, não é você, não é. Tem pessoas que estão plantando a malícia com a intenção de você colher. Porque tem gente que é assim, irmãos, faz o mal e quer que os outros colham. Faz o mal e quer que os outros sejam destruídos, mas Deus está dizendo: esse espírito maligno não vai conseguir ter êxito contra você, porque eu te protejo.
Pois grande é a minha proteção sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que a proteção de Deus sobre a sua vida é grande. A proteção de Deus sobre a sua casa é grande. Até aquilo que você não vê, Deus é tão misericordioso que Ele te revela e corta o laço. Ele te revela e traz o livramento. A Bíblia diz que aquilo que estava sendo tramado às ocultas contra a vida do rei Assuero veio ao conhecimento de Mardoqueu. Olha só. Mardoqueu ficou sabendo do plano. Deus está dizendo, eu te farei saber. Isso aqui é mistério, irmãos. Tem pessoas aqui que vão dormir. Num cochilo que der, você vai sonhar. Deus vai lhe mostrar o que está sendo armado contra você e contra os teus. Você crê? Tem pessoas que vão ligar para você e vão dizer, ó, fulana, eu tenho algo para te falar, isso está me incomodando. Eu fiquei sabendo disso, disso e disso. Tem pessoas aqui que vão ter visões, porque Deus vai te mostrar. Ele diz para você, eu vou te revelar o que está sendo tramado contra a tua vida. Eu vou te mostrar o que está sendo tramado contra a sua história. Declare comigo, eu creio que Deus vai me revelar todo o mal preparado contra mim. Eu creio que Deus vai me revelar todo o mal preparado contra mim. Se essa revelação não viesse até o rei Assuero, o laço não seria cortado. Tem coisas que a gente precisa saber para o laço ser quebrado, viu, irmãos? É para a gente se colocar em oração. Para que o laço seja desfeito. Tem muita gente que tem medo de revelação. Tem muita gente que tem medo de saber de algumas coisas e Deus está dizendo, tem coisas que eu preciso te revelar. Tem coisas que eu preciso que você saiba, meu filho. Tem coisas que eu preciso que você saiba, Arabaiacandarasto, minha filha. Para que venha um livramento sobre a tua história. Se o rei Assuero não soubesse de nada, ele seria pego de surpresa. E Deus diz hoje, através dessa palavra, os meus filhos não serão pegos de surpresa. Declare comigo, eu sirvo a um Deus da revelação e Ele não me deixará ser pega de surpresa. Eu sirvo a um Deus da revelação e Ele não me deixará ser pego de surpresa. Deus está cortando, desfazendo, anulando, quebrando todo o laço preparado contra a tua vida. Mardoqueu ficou sabendo. Quando Mardoqueu fica sabendo, a Bíblia diz que ele revela a rainha Esther. Olha a revelação chegando. Eu estou dizendo a vocês que está chegando a revelação. Deus está trazendo a revelação do oculto, do profundo e do escondido para você. Se alguém estava no reino espiritual tentando destruir, Deus vai revelar. Se alguém estava armando emboscada, Deus vai revelar. Se alguém estava desejando o teu mal, orando o contrário, com oração de feiticeiro, Deus vai revelar. Deus vai mostrar o oculto, o profundo e o escondido. Se havia algum mal preparado contra ti, se havia algum traidor, como o Big Tan, como o Teres foram aqui com o rei Assuero, se tinha algum desses na tua vida, Deus, ele vai te revelar. Não se assuste quando máscaras caírem. Não se assuste quando pessoas de Candoramanto de Rasturabaia forem desmascaradas, porque Deus é o Deus, irmãos, que desmascara gente falsa, gente mentirosa, gente enganadora, E se tinha alguém também tentando enganar teus filhos, tentando enganar alguém da tua família, Deus está dizendo, eu vou revelar. Tem gente, irmãos, que é traidor, tem gente que é traiçoeiro. Preste bastante atenção nisso aqui. Tem pessoas que verdadeiramente elas tramam, olha, são serpente. Tá ali pertinho dizendo que é amigo, tá ali pertinho dizendo que é amiga, mas tá, armando uma cilada ali. E Deus está dizendo, esse espírito de traidor vai cair por terra da tua história. Declare comigo, todo espírito de traição vai cair por terra da minha história. Todo espírito de traição vai cair por terra da minha história. Se alguém estava querendo vir com traição contra você ou contra os teus, Deus vai te revelar e vai quebrar esse laço. E vai desfazer essa armadilha maligna, essa arapuca que pessoas armaram para tentar te pegar. O laço quebrou, o laço dos passarinheiros quebrou, de Candoramanto de Rasto, e você acabou de escapar. Deus está dizendo, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu sou Deus que estou te protegendo. Eu sou Deus que estou te guardando, te escondendo, e não permitirei os teus inimigos terem êxito contra a tua vida. Quem estava querendo ver o seu mal vai ficar frustrado. Porque o Deus revelador de mistérios está aqui neste lugar. O Deus que não somente revela, mas quebra, porque Ele tem poder para quebrar.
Porque ele tem poder para anular. Porque ele tem poder para repreender. Porque ele tem poder para desfazer todo o mal preparado contra os filhos dele. Quando Esté escuta aquelas informações, ela disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Ela conta e o rei Assuero fica sabendo do que estava sendo armado contra ele. Viu o que eu falei a vocês? Respaldada na palavra, eu não tenho dúvidas que Deus vai revelar o que estava sendo armado contra ti. Não tenha medo. Quando ele te revela, você se levanta em oração e ele quebra. Quando ele te revela, você precisa se posicionar. Outra coisa, quando Deus te revelar, não fique deixando passar. Não, depois eu oro, não. Deus revelou, a gente tem que orar, irmãos, para Deus quebrar. Pedir para Deus ter misericórdia. Tem muita gente que fica nessa ideia. Não. Deus já revelou, Deus já mostrou, o laço foi quebrado. Não é bem assim não, irmãos. Nós precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos pedir a Deus quando a revelação vem. Deus revelou, eu vou pedir a Deus para cortar o laço. Eu vou pedir para Deus para ter misericórdia da minha vida. E Deus, ele tem misericórdia. Agora nós temos que nos posicionarmos dessa forma, pedindo ao Senhor que ele tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz que investigou-se o caso e era fato. Ou seja, o rei Assuero procurou saber a veracidade daquele caso, se realmente era verdade o que foi dito a ele. Você vai ter certeza que é verdade o que Deus vai te revelar. Você vai ter certeza que é verdade o que vão te contar. Porque Deus, quando ele quer, irmãos, ele mexe em pessoas para que elas nos contem aquilo que Deus quer que a gente saiba. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus ele quer, ele mexe em pessoas para que elas nos contem aquilo que Deus quer que a gente saiba. Porque a gente não consegue ver todas as coisas, irmãos. Nós somos limitados, nós não conseguimos contemplar tudo. Mas Deus, ele vê. E ele faz pessoas ficarem sabendo, sabe para quê? Para que o laço seja quebrado e para que você fique sabendo também. Para que a revelação chegue até ti. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus já te revelou o oculto, o profundo e o escondido. Deus já te mostrou tramas contra você. Deus já te mostrou levantes contra a sua vida. Deus já te mostrou obras contrárias contra você. Você está aqui de pé porque você se levantou em oração e pediu a Deus para cortar todo o laço. Quantas vezes Deus te mostrou cova aberta nos teus? Você foi lá, orou e Deus desfez o laço. Assim você vai fazer novamente. Você vai orar quando Deus te revelar quem é Bigtan, quem é Teres, quem está armando, quem está fazendo mal. E Deus, ele vai cortar todo o laço, mas não vai ficar impune. Observe bem isso aqui, porque Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus também é justiça, e ele diz na palavra dele que a ele pertence a vingança, e é ele quem retribui. A retribuição vem de Deus, e é Deus quem vai retribuir. É Deus quem vai fazer justiça. Esses homens que eram traidores não ficaram impunes, irmãos. Tem muita gente que faz o mal para os outros e pensa que vai ficar impune. E pensa que Deus não existe, que Deus não está vendo, porém Deus está vendo. As pessoas estão confundindo Deus longânimo com Deus que não faz justiça, e não é bem assim. Não é porque ele dá oportunidade para as pessoas se arrependerem, não é porque estamos no tempo da graça que Deus não se levanta fazendo justiça, não é bem assim. Ele dá oportunidade para que haja arrependimento. Ele dá oportunidade para que a gente se comporte, irmãos, de maneira ali que o nosso coração venha se arrepender, que a gente venha pedir perdão. Mas quando Deus ele vê que a pessoa não se comporta dessa forma, quando Deus ele vê que a pessoa não vai mudar, ele vem e faz justiça. Ele vem e pesa na balança. Se for achado em falta, meu irmão e minha irmã, é problema. Aqueles homens foram injustos. Aqueles homens foram traidores. Aqueles homens foram perversos. Bigtan e Teres eram malignos. Eram para ser pessoas de confiança do rei Assuero. Tem gente que traiu sua confiança. Tem gente que era para ser teu amigo, era para ser tua amiga, era para te defender. Mas resolveu andar por caminhos tortuosos e Deus vai te mostrar. E Deus vai te revelar, mas não somente isso. Deus diz assim, eu vou cobrar, porque eu sei quem é o traidor. Versículo 23, investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ambos foram, o que, Bigtan e Teres? Pendurados numa forca. Eles pagaram o mal que eles fizeram. Não adianta pessoas fazerem o mal contra os servos do Senhor e achar que Deus não vai cobrar. Quem faz a justiça é o próprio Deus, irmãos.
Estes homens não ficaram impunes, e Deus está dizendo hoje, tem gente que não vai ficar impune, descansa, eu vou te revelar, mas não é para você ficar se martirizando, querendo responder à altura, querendo mostrar que você sabe, querendo fazer justiça, não é para você aguardar que Deus vai fazer justiça. Ele já está dizendo para você, eu não somente revelo e desfaço o laço contra a sua vida e contra os seus, eu faço justiça, fica na tua. Eu faço justiça, diz o Senhor, e não tardará. Só confie que o Deus que te revela, que o Deus que cortou o laço preparado contra ti, que o Deus que desfez as artimanhas do inimigo, é o Deus que vai fazer justiça pela sua vida. Bigtã e Teres morreram, irmãos. Bigtã e Teres, sabe o que aconteceu com eles? Foram envergonhados. Aquilo que eles tramaram contra o rei Assuero não aconteceu. Declare comigo, o que estão tramando contra mim, Deus não vai deixar acontecer. Aleluia. O que estão tramando contra mim, Deus não vai deixar acontecer. Deus é especialista em parar pessoas que estavam te perseguindo. Deus é especialista em parar pessoas, irmãos, que estão se levantando contra os propósitos dele. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é um Deus de justiça. E hoje, através dessa palavra, ele diz para você: só descansa. Pois o Deus revelador dos mistérios está contigo. O Deus que não deixa nada passar desapercebido. Alguém está pensando que você vai ser pego de surpresa. Alguém está pensando que você vai ser pega de surpresa. Mas o Espírito Santo de Deus te visita por intermédio dessa palavra. E ele diz para você hoje: eu revelo, eu mostro. E eu não deixo nada te pegar de surpresa. Desfaço todo o laço e faço justiça. Declare comigo: meu Deus está desfazendo todo o laço preparado contra mim e fazendo justiça. O meu Deus está desfazendo todo o laço preparado contra mim e fazendo justiça. Bigtã e Teres, eunucos do rei, que eram para ser homens de confiança, se mostraram indignos da posição que eles tinham, porque eles eram traidores. E Deus, irmãos, trabalhou aqui, apesar de não vermos o nome de Deus sendo mencionado de maneira clara no livro de Esther, mas nós vemos a mão de Deus agindo aqui nos bastidores, tirando esses homens do caminho do rei. Hoje Deus diz para você: eu estou tirando os teus inimigos do teu caminho e fazendo justiça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é justiça na terra. Eu creio, Pai, que o Senhor contempla aquilo que o teu filho, que a tua filha não contempla. Ah, tu és um Deus, Pai, que revela o oculto, profundo, escondido, ricando, oramanto de rasto, e traz o livramento. Oh, Pai, vai fechando toda a cova agora, vai desfazendo toda a armadilha de Bigtã e Teres contra a vida do teu filho, da tua filha, contra a vida daqueles que eles estão ali, Pai, orando, buscando e pedindo. Traz o livramento não somente para os que me ouvem, mas para aqueles, Pai, que os teus filhos apresentam também em oração. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor conhece toda a armadilha preparada, toda emboscada, toda a ferramenta, meu Deus, que foi levantada. Mas eu creio também, Pai, que o Senhor é o Deus que revela e anula, e traz o livramento e faz justiça, pois o Senhor é o Deus que não vai deixar Bigtã e Teres terem êxito contra a vida dos teus filhos. Oh, Deus, eu creio que grande grande é o teu livramento, Pai, e não tardará de acontecer livramento e justiça para a vida dos teus filhos. A revelação vai vir e o Senhor vai cortar todo o laço preparado contra a vida deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo,
Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Não adianta Bigtan e Teres se levantarem contra os propósitos de Deus na sua vida, pois Deus, Ele revela tudo que está sendo armado às ocultas, traz o livramento e faz justiça pela sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo e esse livramento para a sua história, declare amém.